Bom dia, Marinho. Bom dia, Claudinhozinho. Bom dia. É dia, Dioguinhozinho. a gente ainda Joguinho está Linho. aqui. Joguinho Linho. A gente está digerindo a notícia de ontem do Lauro, confirmada hoje no Estadão, de que o Fernando Baiano entregou o Lulinha. Entregou o Lulinha, entregou muito mais, né? Ao entregar o Lulinha, ele entregou também o Bunlai. Ao entregar o Bunlai, ele confirmou a história que já havia sido antecipada, acho que na Veja, de que houve essa triangulação com o Antônio Pallotti também, para arrecadar dinheiro na campanha de 2010 da Dilma Rousseff. Então, ele é um strike completo, porque pega do filho do presidente, que nenhum de nós tinha conseguido derrubar até agora, ou colocar na cadeia, e nós estamos tentando há 10 anos, até a campanha da Dilma em 2010, eleita pela primeira vez com dinheiro roubado da Petrobras. Vocês sabem o que é muito curioso, né? Porque parece que é um círculo que se fecha, parece que tem, para além do acaso, parece que existem outras forças, né? Ocultas. Porque quando a história do Lulinha, não do Lulinhazinho, a história do Lulinha, foi interessante porque nós levantamos na Veja, eu coordenava a equipe que estava fazendo essa matéria, essa reportagem, foi a primeira matéria sobre o Lulinha e a Game Corp. E quem estava com a mão na massa diretamente nisso era a hoje redatora-chefe Thaís Oyama, que era editora de Brasil. E nós estávamos fazendo a matéria e nós havíamos combinado que só procuraríamos o Lulinha e o seu advogado no final da apuração. Bom, muito bem, nós fizemos isso numa quarta-feira para darmos no sábado. O que aconteceu? Eles vazaram, é aí que entra a coincidência ou as forças ocultas, como queiram. Eles fizeram um vazamento controlado para o Globo. Ou seja, sabiam que vinha uma matéria grande da Veja, contando toda a história do Lulinha com a Game Corp, né? A história da Game Corp, dos caras que patrocinaram 5 milhões, etc. Então, qual é a melhor maneira de você tentar atenuar uma matéria forte? É vazando uma mais fraca, né? Na sexta-feira, né? Na sexta-feira. Eles fizeram isso com o Globo. O Globo acabou dando uma coisa pequena, que já vinha com explicações, né? Eles já tinham engolido as explicações, porque como foram eles que passaram, o Globo deu lá. E deu de uma maneira até não muito grande. Então, eles meio que vacinaram-se contra a matéria da Veja. Muito bem. Na sexta-feira, essa matéria ainda estava como capa da revista, apesar do Globo ter dado qualquer coisa, porque a gente tinha uma matéria completa, né? Um levantamento completo e tudo mais. Liga quem para a redação da Veja? Antônio Palocci, para falar com o diretor. Dizendo assim, o Lula está muito aflito. Ele não pede para não darem a matéria, ele só não quer capa. Gostaria que não fosse capa. Muito bem, aí teve pressão sobre o Roberto Tivita, pressão sobre o diretor da Veja. Nós acabamos dando a matéria, grande, acho que eu me lembro, 7 páginas, se eu não me engano, mas não foi capa da revista. Ou seja, aí depois nós viríamos a dar a capa da revista com outra história que Brasília levantou, que é a história do lobista Alexandre. Que se montou também agora, né? O velho APS, exato. Mas o que despachava na escritório do APS. Exato. Agora, o que é curioso... O APS que está no carro. O que é curioso, só para fechar, o que é curioso é que vem agora o Globo, né? E com um ex-jornalista da Veja, né? Dando capa. Quer dizer, porque isso não mereceu capa do Globo, isso foi uma materinha, hein? Atenção. Capa da Veja. Um ex-jornalista da Veja que acompanhou e torceu muito. Um ex-jornalista da Veja, como o Lauro, que acompanhou tudo muito de perto, né? Que acompanhou tudo de perto. Exatamente. Então, assim, eu fiquei muito... A vingança, digamos assim, o sentimento de vingança foi duplo, porque foi capa do Globo, né? E o meu também. Eu republiquei minhas colunas, não exatamente para contar vantagem, mas para tentar dar um retrospecto das coisas. Mas quando eu começo a me lembrar de todos os processos que eu tomei por causa dessa história, do Roberto Teixeira, do Carlos Gereissati 6 vezes, da Rede Bandeirantes, que começou a fazer uma campanha violentíssima contra a editora Abril,
porque eu publiquei que o faturamento publicitário da Rede Bandeirantes havia aumentado enormemente depois que eles arrendaram o Canal 21 para a Game Corp do Lulinha, e ali eu fui processado também, ganhei, mas foi uma pauleira, né? E são 10 anos, eu estava comentando com minha mulher ontem, 10 anos, meu Deus do céu. 10 anos, uma década. Eu comparando o Lula ao Teodoro Obiang da Guiné Equatorial, e agora a gente descobre que o Lula está fazendo negócios ainda com o ditador da Guiné Equatorial, representante do Odebrecht naquele país, construindo um aeroporto, ganhando uma graninha. É duro. Não, é uma década de fato. Quer dizer, quando você pega essas histórias e você aí volta tudo, né? Porque depois o Cláudio ontem falou da Leão, né? É incrível. A Leão do Palocci. Incrível. Há quantos anos essas coisas? Não, você ouve ele falar em Leão, você já vê a putaria do Palote lá. É impressionante. Porque ninguém dá muita bola, né? Porque eles criaram esses gigantes em todas as áreas, né? Então essa Estre Ambiental, por exemplo, ela se tornou a maior empresa de tratamento de resíduos sólidos, né? Empresa de lixo, né? Do país. E inclusive tem sociedade com o BTG. Esse tipo de equação, né? Sempre o governo entrando, né? O pessoal do Lula, o pessoal do Palocci, do PT de uma forma geral, agora é isso. Os esquemas vão se repetindo, eles vão se metamorfoseando, né? Eles vão, você ataca uma empresa, essa empresa depois muda de nome, vira uma outra coisa, e com dinheiro público sempre envolvido, você vê a empresa. Já que a gente tocou no assunto, né, o que eu postei ontem, a empresa, uma coisa que precisa ser investigada, né, porque a empresa em 2013, essa Estre Ambiental, que era a empresa que o baiano usava de escritório para ele pagar as propinas dele, a empresa ela me paga 5,5 milhões para o PT, para o diretório do PT, fora do ano eleitoral, quer dizer, um dinheiro que não tinha, vamos dizer, outra destinação que não fosse para bancar as despesas do próprio partido, né, ou para lavar dinheiro, como a gente está percebendo hoje, pega-se 5,5 milhões e simplesmente doa para o Diretório Nacional do PT, e meses depois a empresa pede ajuda financeira porque está quebrada. Então, assim, quem é que me doa 5,5 milhões, né, e 3, 4, 5 meses depois pede arrego, né? E aí foi lá no... Doa exatamente por isso, né? Doa prevendo já a história que você publicou sobre a Friboi, por exemplo, quebrada em 2013 e hoje é uma das maiores empresas do mundo, no setor dela, talvez seja a maior empresa do mundo, com dinheiro e com crédito subsidiado pelo BNDES, é uma história fabulosa que se junta a todas as outras também, mas JBS, a Friboi, o que é fantástico é que nos últimos meses você vê a Friboi demitindo no Brasil e comprando ativos, comprando empresas no exterior. Quer dizer, veja, eu não tenho do ponto de vista... Trocando a dívida dela em dólar, né? Ela está trocando para dólar, né? Ela ganhou mais trocando dinheiro comprando dólar do que vendendo carne. Não, e isso tudo com o quê? Com o dinheiro do BNDES, ou seja, nós subsidiando o crescimento internacional da Friboi e o fechamento de empregos, de vagas no Brasil. Isso não é ser protecionista, é estranho. Não, imagina, não, está cheio de trampo nisso, né? A gente viu a aquisição da Bertin, por exemplo, que estava falida e era concorrente da Friboi, JBS, e foi incorporada pela empresa. E ali a gente vê a atuação do CAD, a gente vê também o dinheiro do BNDES entrando assim, criando uma operação. Tudo se conecta, né? Basta ver que o presidente do CAD, que aprovou todas essas incorporações, essas fusões, ele depois virou o consultor jurídico da Camargo Correia, né? Então assim, é uma coisa, e é tudo feito na cara, né? Na cara de todo mundo. O que a gente vê, né? Quando a gente vê uma história como ontem, a gente vê o nó, a gente vê as coisas se fecham, as pontas se fecham
E é importante numa investigação, não só jornalística, mas numa investigação judicial, que as pontas se fechem, e elas estão se fechando. Eu acho que esse é o grande diferencial em relação às denúncias do passado, que nós tínhamos todas as etapas, a imprensa já chegou lá várias vezes, o TCU já chegou lá várias vezes, mas nem sempre as pontas conseguiram se fechar. O caso mesmo, né? Esse caso da Game Corp acabou sendo arquivado, né? Quer dizer, uma coisa que não existia, vamos dizer, vontade, né, jurídica. Cláudio, eu estava procurando. Tá claro nesse caso, né, que esse dinheiro ele foi, né? Se você pega essa equação essa montagem, né, da compra, né, do investimento de 5 milhões na Game Corp, e reproduz o que a gente conhece, esses negócios são feitos, é sempre assim, tem um contrato que justifica a entrada de dinheiro, ou é um contrato de consumo. Não, mas você não vê a consequência, isso que é desesperador, que ontem eu dei um Google no meu nome e do Lulinha, porque eu queria recuperar os artigos que eu havia escrito sobre ele, e apareceu um negócio da Folha de São Paulo, dizendo que eu tinha publicado na minha coluna, em 2007, que a PF do Rio de Janeiro, a Superintendência da PF no Rio de Janeiro, havia aberto uma investigação sobre a Game Corp. Eu nem lembrava desse furo, nem lembro quem me passou, na verdade. E foi para a gaveta. Atenção, na Veja. Esta primeira reportagem, uma reportagem de 7, 8 páginas, certo? Que foi vazada para o Globo antes, para tentar atenuar. Teve telefonema do presidente, que teve processo contra a Veja. Processo contra a Veja. Depois a Veja vem com uma capa, quando o Lula vai e diz que o Lulinha é o Ronaldinho dele. Nós tínhamos a matéria das ligações do Lulinha e o seu sócio com a AP, lá o lobista de Brasília. Aí nós pusemos na capa, mais confusão, e nada havia, não deu nenhuma repercussão. Não, pior. Agora que nós vemos que o governo vende portarias e vende medidas provisórias, você citou, Mário, outro dia mesmo, o caso da mudança da lei com um decreto presidencial assinado pelo Lula para permitir uma fusão que era proibida por lei, que era a fusão da Telemar com a Brasil Telecom, que criou a Oi. Quer dizer, isso era proibido pela nossa lei. E eles anunciaram essa fusão antes da aprovação presidencial, porque já contavam com ela, e depois disso, de fato, o Lula, sabemos os motivos, assinou. Bom, o Lula agora está no centro voltou, né? Embora ele esteja quietinho, ele está no centro das atenções, né? Qual a repercussão disso? Vamos ver. Ontem o Dallagnol foi ao Manhattan Connection, a única, depois de ter feito todo o meu beijamão, a Lava Jato, eu achei necessário cobrar também, né? Eu acho que eles, neste momento, também têm de fechar esse ciclo e chegar no Lula, que é o grande beneficiário de todo esse esquema de corrupção, e agir contra o PT, agir judicialmente contra o partido, o PT. Essas são duas passagens fundamentais. Tem razão, eu acho que... Agora, eu estou vendo, salvo engano, que por mais que tenham querido fazer um cordão sanitário em torno do Lula, na Lava Jato, em Brasília, pelo jeito... Salvo engano, isso não se estavam tentando, não conseguiram. Essa delegação do Fernando Baiano, por exemplo, que já foi aprovada, se pega o Lula, né? Então, pega o Lula, e é improvável que estivessem tentando salvar, estivessem tão empenhados em salvar o Lula assim. Senão eles teriam de alguma maneira, eles teriam engavetado essa delação. Pois ou teriam aceitado
qualquer coisa, né? Porque também a gente não sabe como é. A verdade é que nós temos temos que ter absoluta confiança nos procuradores. Dançou. Certo? Entregava só. Porque se fosse, até o meu raciocínio, a menos que eu esteja enganado, mas o mais lógico é, bom, todo mundo, e nós escrevemos isso, né, esperava que o Fernando Baiano fosse um operador apenas do PMDB. Nós chegamos a dizer lá atrás que tinha PT no meio, muito PT, muito bem. Mas a imprensa vinha falando principalmente em relação ao Cunha. Se houvesse armação, o Fernando Baiano entregava o Eduardo Cunha e ficava todo mundo feliz. Certo? No entanto, não, esses são os fatos, a lógica é essa. A lógica me parece dizer que ou por pressão, ou porque não dava para segurar, ou porque o momento político mudou, ou porque talvez não houvesse aquela tal da régua, não fosse assim tão... Não, porque ele não entregou só o Lulinha, né? Ele entregou o Lulinha, ele entregou a campanha do Lula em 2006, e entregou a campanha da Dilma em 2010. São três coisas, são três bombas contra o PT maiores do que qualquer Renan Calheiros ou Eduardo Cunha, porque o PMDB a gente sabe como funciona. Quando ele entrega o Bum lá e aquela história do empréstimo da Chain, ele está entregando uma coisa. Olha só, tem um raciocínio aí que é o seguinte: o Baiano ninguém conhecia, né? O Baiano era um operador que era absolutamente desconhecido da imprensa até estourar a Lava Jato. Logo quando ele surgiu, e surgiu com muita força, assim, demonstrando que realmente ele era um cara com muita articulação, justamente porque tinha feito aqueles grandes negócios, os primeiros 2 grandes negócios com sondas, né, e que envolvem justamente a Chain, correu logo na imprensa, e isso foi colocado, né, isso não surgiu de dentro da investigação, isso foi colocado na imprensa, que ele era um operador do Eduardo Cunha. Eu não estou aqui para defender Eduardo Cunha, a gente sabe que da cepa que é, né? Agora, surgiu essa informação de Eduardo Cunha. Não existia, naquele momento, uma única conexão fática, nenhuma prova que vinculasse o Fernando Baiano ao Eduardo Cunha. Eu conversei com alguns amigos da Lava Jato, e o que eles tinham de elementos eram justamente o que indicavam o oposto, que a relação dele era com o PT. E era com o PT, e era com esse núcleo que tem sido poupado, essa turma da Chain, né, que pega o pessoal que pega o Bunlai, e que é a turma do Lula, que é a turma desse núcleo, né, do comando do PT. Ele, no Rio de Janeiro, o PT no Rio de Janeiro, sim, tem uma relação muito, muito próxima do PMDB. Tanto é que essa relação próxima fez com que o Ricardo Magro, que era o cara da refinaria de Manguinhos, ligado ao Eduardo Cunha, chamasse o Marcelo Sereno para dirigir a refinaria. Marcelo Sereno, que era um cara do Dirceu, né? Exatamente. Então, e todas as relações ali, Lindbergh, o Luiz Sérgio, essa turma toda, que vai estourar ali em Niterói, essa engenharia dos estaleiros, etc., que ainda não chegou, ainda está devagar. Niterói, a cidade de Sorriso, né? E vamos lembrar aqui... Você sabe por que Niterói é a cidade de Sorriso, não? Para os cariocas? Porque o carioca... assim, onde é que você nasceu? Em Niterói. Diz que a melhor vista do Rio é de Niterói, né? Sim. Mas ótimo. Lembrando que o Comperj, né, pertence ali àquela região, né, de Itaboraí e tal, que é aquela região toda. Então, assim, toda essa turma da indústria naval, e o Lula puxou os sindicatos para dentro para virarem sócios, né? Aquela turma ali que está citada na nota de ontem. Tudo isso indica o seguinte, quer dizer, o PMDB justamente estava ali dentro. É isso aí. Mais um cara do PT, e desse PT
de Dirceu, de Lula, de Palocci, etc., do que um cara do PMDB. Isso está claro agora, que foi uma plantação de gente que conhecia e que sabia que em algum momento pegava no Cunha e de jogar o negócio para cima do Cunha. Ok, eu entendi. Mas, assim, de fato, você tem razão. Só que também não vamos... Só que o Eduardo... Não, o Cunha tem os outros operadores dele. O Cláudio falou aí. Né? O Cunha tem os outros operadores dele. Moçada, nossa conexão está no feriado aqui. Vocês estão congelando a cada 2 segundos. Quem entregou o Eduardo Cunha é a sua, Diogo. Foi o Júlio Camargo, né? Exatamente. Mas agora a gente está focado no que importa, né? O que importa é Lula, Lulinha, a turma dele. Vamos ver se amanhã o Eduardo Cunha vai ou obedecer à estratégia antes prevista de arquivar o pedido e aí esperar um recurso, ou se ele vai dar prosseguimento, né? Porque parece que agora existe a possibilidade de dar prosseguimento ao pedido de impeachment. Ele não faria isso agora, ele faria até o fim da semana, segundo disseram, deve ser na semana que vem, porque as táticas são sempre essas, né? Eles falam uma data e depois estiram. Agora a Folha hoje dá uma matéria que a oposição seguiu uma sugestão nossa aqui, né? Porque o Janot, a PGR liberou esses documentos todos, né? Documentos não, liberou as informações, os documentos ela não liberou, mas as informações do MP suíço em relação ao Cunha. E liberou em função justamente de um pedido de informações feito pela oposição, pelos governistas, né? PT, PSOL, aquela turma lá, que foi o que permitiu que eles entrassem com o pedido de abertura na corregedoria e também na comissão de ética, no conselho de ética. O que foi interessante é o seguinte: o pedido de informação dele, esses deputados eles recorreram à lei de acesso à informação para ter acesso a informações de um inquérito sigiloso. Uma coisa que nunca aconteceu, né? Que a PGR nunca liberou informação assim. E liberou a informação para essa turma em 6 dias. 6 dias atendeu a lei de acesso à informação. Então, a lei de acesso à informação realmente se abriu aí um precedente incrível. E a gente sugeriu aqui que a oposição fizesse o mesmo em relação aos inquéritos que envolvem... Faz muito bem. Eu sugeriria, e vocês concordarão comigo, que todo esse processo deveria estar sendo feito às claras. Deveria ser feito no Congresso, com transmissão ao vivo, na televisão. Olha, essa conta aqui, não do Eduardo Cunha, todos esses. Olha, esse é o depoimento do Fernando Baiano. Fernando Baiano tem que falar ao vivo no Congresso Nacional. Falar assim, eu paguei as despesas do senhor Lulinha. Tinha que ser algo para o país inteiro ver, né? Agora, só uma nota engraçada, na internet. Descongelou. Foi olhar as fotos da mulher do Cunha na internet. E pegou lá umas 5, 6 fotos, em todas as fotos, ela com uma bolsa Chanel. E cada uma diferente da outra. Até que chegou numa que era turquesa. Aí minha mulher virou-se para mim e falou: de fato, o dinheiro não deve ser limpo, porque alguém que tem uma Chanel turquesa é porque tem todas as outras. Bom. Abração, até amanhã. Abraço, tchau. Bom trabalho, tchau.